Fundado no final do século XIII no noroeste da Anatólia, o Império Otomano irradiou seu poder e instituições lendárias através de quase toda a costa do Mediterrâneo. Ainda hoje, os remanescentes desta época gloriosa nos lembram a grandeza e opulência que tanto caracterizava este antigo império muçulmano. Mas eles também revelam a incrível megalomania e excentricidade desses sultões otomanos que acabaram levando este grande império à sua perda. Gigantescos gastos e excessos de todos os tipos, estes homens poderosos também eram conhecidos por promoverem a escravidão erótica das mulheres brancas, mantendo elas em grandes haréns, dos quais estavam condenadas a nunca sair. Essas pobres criaturas foram literalmente vendidas nos mercados, como produtos, onde as pessoas poderiam comprar ou vender seres humanos, independente da raça ou cor, simplesmente por uma questão de lucro e ganância. Vamos aprender mais sobre a escravidão. A escravidão dos seres humanos é uma das falhas que mancharam a história humana e as civilizações que estabeleceram ao longo dos tempos. Por mais horrível que tenha sido, o tráfico de pessoas tem sido há muito tempo um negócio lucrativo, que tem contribuído para o enriquecimento de muitos comerciantes. Mercados inteiros eram dedicados a essa atividade, onde comerciantes vendiam humanos como gado. Os pobres escravos eram expostos ao ar livre, muitas vezes sob um sol escaldante, e a barganha podia começar. Os escravos africanos eram reservados para o trabalho no campo. Suas habilidades físicas e robustez lhes permitiam suportar o trabalho duro que os esperava lá. Quase todos haviam sido capturados durante as invasões em suas aldeias e tribos e não sabiam nada do resto do mundo. No entanto, eles embarcariam numa viagem oceânica que duraria meses e os levariam a dezenas de milhares de lugares, desde a África nativa até as Américas selvagens e distantes. O tráfico de escravos deportou milhões de africanos pobres para o Brasil, para as Índias Ocidentais e também para a América do Norte. Os estados do Sul eram grandes fornecedores de escravos, pois sua economia era essencialmente baseada no algodão e outros produtos agrícolas, de modo que eles podiam usar seus escravos para cultivar suas terras e colher. Ao contrário dos estados do Norte, que se voltaram para a indústria e, portanto, tinham uma necessidade maior de técnicos e operários de fábrica, eles acabaram abolindo a escravidão em seus respectivos territórios. Em qualquer caso, foram os proprietários de plantações de algodão que mais ganharam com o comércio de escravos. E é interessante notar que a maioria deles eram europeus brancos. Dito isso, a escravidão não se limitava apenas aos negros, já que esse comércio vil abrangia todas as raças e cores, claro, em diferentes proporções. Até as crianças podiam ser facilmente encontradas, retiradas de suas mães para serem vendidas a quem oferecesse a maior oferta. No caso dos escravos brancos, a questão era completamente diferente. Os comerciantes de escravos descobriram que as jovens brancas muitas vezes despertavam um forte desejo no coração dos seus clientes ricos, que podiam então gastar muito e pagar muito dinheiro para adquiri-las. As ofertas foram ainda mais altas quando as meninas mal tinham saído da adolescência e ainda tinham mantido a beleza e pureza da juventude. E porque seus proprietários as consideravam como mercadorias de luxo ou bens de valor real, as meninas eram tratadas muito melhor do que outros escravos. Assim, enquanto os escravos de pele negra estavam vestidos com trapos e expostos em correntes no chão, os brancos ficavam muito melhor. Eles estavam bem vestidos e perfumados e protegidos de tudo. A maioria dessas mulheres havia sido capturada e levada para lá pelos terríveis piratas bárbaros que aterrorizavam o mar Mediterrâneo durante os séculos XVI e XVII. Estes corsários sanguinários costumavam atacar por terra e mar, atacando qualquer cidade ou navio arvorando uma bandeira cristã e levando as mulheres mais jovens e bonitas como saque. Essas mulheres acabaram nos mercados de escravos negros de Argel ou Tunísia e provavelmente foram compradas por emissários e comerciantes otomanos. Naquela época, o Império Otomano estava praticamente no auge, controlando grande parte do sudeste da Europa, Europa Central, Ásia Ocidental, Cáucaso e norte da África. Os corsários bárbaros do Grande Maghreb eram considerados vassalos do Império Otomano, e era de fato sob sua bênção que eles podiam atacar navios europeus e cristãos. Fortalecidos por esta proteção formidável, eles não hesitaram em invadir o interior, pois as costas haviam sido abandonadas por seus ocupantes há tempos. Animados por suas vitórias, os piratas levaram seus ataques até as costas da Islândia e Grã-Bretanha. O objetivo disso era capturar escravos cristãos para alimentar o comércio otomano, embora alguns tenham sido levados para o norte da África para servir os árabes. Este comércio estava por trás de um verdadeiro holocausto envolvendo centenas de milhares
milhares de europeus que foram capturados e vendidos nos mercados do norte da África e do resto do Império Otomano. Alguns deles terminaram suas vidas como servos das famílias dos notáveis, enquanto outros incharam os haréns dos pachas e sultões otomanos. Na verdade, as mulheres mais belas foram reservadas para preencher os numerosos seraglio dos dignitários do regime otomano. E aquelas que eram mais belas e que tinham a mais nobre linhagem familiar eram enviadas diretamente ao próprio sultão e foram anexadas ao seu harém pessoal. Estas sublimes mulheres brancas teriam então que passar suas vidas enclausuradas em um palácio e nunca sairão deles, e nenhuma pessoa foi permitido ver ou falar com elas. Elas teriam que passar a maior parte das suas vidas satisfazendo os desejos do sultão e serem as mais dóceis possíveis. Dentro do harém havia uma hierarquia que dependia apenas dos favores do sultão, e a mulher favorita dele era quase a chefe de todas as outras. Ela sempre tinha a última palavra e a maior influência, e quanto mais próxima do sultão, mais autoridade ela poderia ter. A incrível história das várias dinastias otomanas nos ensinou que algumas das concubinas do sultão tinham até mesmo o direito de suportar o herdeiro do império. Embora tecnicamente ainda escravas por direito próprio, estas mulheres que se tornaram mães do sultão adquiriram poder quase absoluto dentro do Império Otomano e receberam o título de sultão válido, o que lhes deu imensa autoridade, muito superior à dos vizinhos ou outros pachas. Assim, para reivindicar este título, as escravas do harém às vezes chegavam ao ponto de se matarem uns aos outros, e só os eunucos conseguiram separá-las, mas que no final das contas evoluía para um massacre. Mas a escravidão branca do Império Otomano não afetou apenas as mulheres cristãs destinadas a haréns e à exploração sexual. Deve-se notar que o Estado otomano tinha práticas curiosas. Um em particular, o Devçirme, que literalmente significa coleta ou colheita, e que consistia em levar crianças cristãs jovens aos Balcãs e da Anatólia para longe das famílias. Estas crianças foram convertidas ao Islã e treinadas para se tornarem soldadas no poderoso exército otomano. Foram inscritas nos Janissaries, uma unidade de elite que se tornou quase lendária por suas realizações. Muitos desses jovens se tornaram soldados de altíssimo nível, e alguns deles tiveram a oportunidade de lutar em batalhas decisivas. Assim, em seu auge territorial e militar, a maioria dos ex-militares do governo otomano foram ex-escravos. Estes ex-escravos eram imensamente ricos e possuíam dezenas ou mesmo centenas de escravos também. Que ironia, não é? Os escravos de origem africana, chamados Zanges, da região dos Grandes Lagos da África e da África Central, foram empregados pelo exército como soldados escravos ou no serviço pessoal de alguma celebridade da cidade. Entretanto, alguns deles conseguiam ser libertados e subir às fileiras da sociedade otomana, chegando mesmo a ocupar posições de grande responsabilidade dentro do império. Ainda hoje, dezenas de milhares de afro-turcos, descendentes diretos desses escravos Zange do Império Otomano, vivem na Turquia atual e têm uma organização cultural que os representa. A escravidão entre os otomanos foi bastante diluída no sentido de que os escravos eram bastante bem tratados em comparação com os outros cantos do globo, como por exemplo na América. Os escravos negros encontrados na América sofreram um tratamento bem degradante e desumano, e a condição deles era extremamente mais angustiante que a dos Zanges vendidos aos otomanos. Era estritamente proibido prejudicar os escravos Zange e, pelo contrário, eles tinham que cuidar bem deles e certificar-se de que nunca lhes faltasse nada. Infelizmente, os proprietários das plantações de algodão e cana-de-açúcar na América não foram tão gentis assim. Eles foram provocados e maltratados a vida toda. Tiveram que sobreviver a uma viagem através do Oceano Atlântico que poderia durar mais de 2 meses e durante a qual foram amontoados pelas centenas nos porões do navio. Estes pobres infelizes sofreram as condições intoleráveis causadas pela umidade e podridão que reinava neste espaço confinado. A grande maioria deles acabaria adoecendo e muitos deles morreriam antes de chegar ao seu destino final. E para aqueles que tiveram a sorte de sobreviver à jornada infernal, seu destino não foi mais feliz do que os dos seus camaradas jogados no mar. Nenhuma punição, por mais degradante ou cruel que fosse, lhes foi poupada, e seus desprezíveis proprietários tinham literalmente o direito de vida e morte sobre seus escravos. Na maioria dos estados do sul da América, os escravos eram de fato considerados como uma mercadoria inerte pertencente ao seu proprietário, que podia portanto dispor deles como achasse conveniente. Nós lhe pouparemos os detalhes sórdidos das sessões de tortura e flagelação que eles foram submetidos. Este período, em que a escravidão era comum, é provavelmente uma das piores páginas da história da humanidade. Milhões de pessoas sofreram física e psicologicamente com o único propósito de enriquecer uma pequena minoria no poder. Agora, conte pra gente nos comentários o que você achou deste período sombrio que foi a escravidão. E se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.